Rapaziada, terminou o Vasco e Bragantino empatado em 2-2. Primeira pergunta aqui do vídeo é: por que o Léo ainda é jogador do Vasco? Quantas falhas mais precisam para o nosso presidente Pedrinho tomar um posicionamento em relação ao Léo? É inadmissível que o Léo continue comprometendo resultados para o Vasco. O jogo de hoje foi mais uma catástrofe. Entregou um gol para o Bragantino. Tudo bem, erro do Rafael Paiva também. Escalação tenebrosa, 3 volantes, ninguém do lado esquerdo de ataque. Eu até entendo a parte da fisiologia do Vasco precisar poupar jogadores, porque os jogadores não vão aguentar jogar os 90 minutos do jogo. Ok, beleza. Mas é quando você faz a opção de colocar 3 volantes, que são 3 primeiros volantes no seu time, e deixa um buraco na esquerda sem nenhum ponta, assim, é algo absurdo. É algo absurdo. E ele vê o primeiro tempo todo o Vasco torto em campo, jogando somente pelo lado direito, porque não tinha ninguém na esquerda, e ele não conserta. Deixa o jogo ir para o intervalo. O Vasco leva o primeiro gol, com o nosso Léo entregando. Normal. Anormal é quando o Léo joga bem. O normal dele é isso: entregar pro adversário. Ridículo, ridículo. Eu sempre falo com vocês aqui, o Léo é um zagueiro mole. O Léo não é zagueiro, não é lateral e não é jogador de futebol para estar no Vasco da Gama. Talvez se ele tivesse um time de Série B, condizia mais com o nível dele. Mas com o Vasco, cara, não é permitido isso. Porque essa falha do Léo custa 3 pontos pro Vasco. Custa o Vasco se desgarrar novamente da briga contra o rebaixamento e deixa a gente ali, 11º, mas mais próximo, perto do Z4. Beleza, primeiro tempo horrível do Vasco, completamente sem conseguir produzir nada o primeiro tempo todo, com a falha do Léo que entrega o gol pro Bragantino, que foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo, não foi grandes coisas, até porque não precisava, tinha um buraco na esquerda no time do Vasco, com o Vitor Luiz também fazendo um péssimo primeiro tempo, o time do Vasco todo jogando mal, todo mundo fora de posição, uma bagunça por completo. Mas quando vira do primeiro para o segundo tempo, o Vasco se organiza. O que ele faz? Coloca o Verratti, traz o GB um pouquinho mais para o lado esquerdo, deixa ele ainda lá na frente como centroavante, mas um pouquinho mais para o lado esquerdo. Ele dá liberdade para o Payet ir para o lado esquerdo e conserta o time do Vasco taticamente. Só que a principal mudança do Vasco no segundo tempo foi a mudança de postura. O Vasco adianta a sua marcação, vai jogar mais em cima e consegue a virada rapidamente em cima do Bragantino. Com o Vitor Luiz ultrapassando como lateral, com coragem para chegar na linha de fundo. O Puma Rodrigues posicionado como um lateral e o Adson posicionado como um ponta. Ele fez o básico, o simples para o Vasco começar a jogar. Tirou o Hugo Moura de um posicionamento horroroso que ele estava aberto pelo lado direito e traz o Hugo Moura para volante ao lado do Sforza. Tirou o Souza, tirou um dos 3 volantes para colocar um atacante. O Vasco virou o jogo para cima do Bragantino, jogando muito bem no segundo tempo, com a mudança de postura. A postura que o Vasco tem perdido nos últimos jogos. Eu falo aqui com vocês, o Vasco até pode perder o jogo, mas os caras têm que se dedicar e correr dentro de campo. Não fizeram isso no primeiro tempo, foi uma bagunça total e com falta de dedicação. No segundo tempo, com dedicação, marcando alto, pressionando, o Vasco virou. 2 boas jogadas, 2 triangulações boas, uma pelo lado esquerdo, outra pelo lado direito, gol do GB, gol do Adson. Adson fazendo mais uma vez um bom jogo. Só que aí o time do Vasco, primeiro, sente a falta ali de ter o Matheus Carvalho, porque naturalmente o Matheus Carvalho seria o titular e o reserva seria o Sforza, que entraria ali no decorrer do jogo. Mas como não tinha o Matheus Carvalho, quem teve que entrar no jogo foi o nosso possante Zé Gabriel, que não marca ninguém, que erra um monte de passes, que é mais um daquela lista. Por que o Zé Gabriel ainda tá no Vasco? O que ele ainda tá fazendo no Vasco da Gama, depois das péssimas atuações que ele vem tendo no decorrer do ano de 2024. E o Vasco, né, normal, tem substituições, entre o David, um a menos em campo novamente. David, assim, um jogador completamente, nesses últimos jogos, não tá acrescentando em nada ofensivo nem defensivamente falando. Entra o Zé Gabriel, entra o Coutinho também, que não conseguiu trazer o peso que era para ele ter conseguido colocar no jogo de hoje, prender a bola, cadenciar mais o jogo pro Vasco, também não conseguiu. E o Bragantino consegue um empate no finalzinho do jogo. Vergonhoso. Vergonhoso. O Vasco deixa de conquistar 3 pontos jogando dentro de casa e conquista somente 1, o que ainda continua nos mantendo próximo ali da briga contra o rebaixamento.
O Vasco tem uma dificuldade absurda de começar bem os seus jogos dentro de casa. Já começa aí com o La Quintana ganhando vantagem em cima do Vitor Luiz. Beleza, fez o cruzamento do gol do GB, fez até um bom segundo tempo o Vitor Luiz, mas não é jogador nunca nível Vasco da Gama. Pelo amor de Deus, é a paçocada do Léo, né? Um absurdo o Léo ainda ser zagueiro do Vasco, cara. Assim, um absurdo tremendo. Não dá pro Vasco ter um zagueiro desses no seu elenco. O cara é mole, o cara, sabe, ele não tem postura de zagueiro, ele não tem corpo pra ser zagueiro, ele não tem nada pra ser zagueiro do Vasco. Precisamos contratar urgentemente, não só um zagueiro, cara, mas 2 zagueiros. Não dá pra contar com o Léo, usa ele como moeda de troca, negocia o Léo, não tem mais clima pra ele no Vasco. E não é de hoje que já não tem mais clima pro Léo no Vasco. E assim, um time do Vasco completamente perdido dentro de campo com 3 volantes. Que besteira fez o Rafael Paiva na escalação hoje. Faz o simples, não inventa, cara. Eu olhei a escalação e já falei, vai dar errado essa merda. E não deu outra. Como é que vai dar certo, cara? O Vasco que não produziu nada, absolutamente nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco foi pra se esquecer e nunca mais você repetir. Como já tinha sido o jogo todo contra o Atlético Goianiense. Olha o espaço que tem na esquerda do Vasco. É o Léo cobrindo. O Vitor Luiz tava caído lá na frente no ataque. Sabe, a sensação que me passou no primeiro tempo era que os caras estavam cagando, irmão. Caralho, tu tá com tanta dor que tu não vai recompor o caralho das jogadas, se levantar e recompor, tu vai deixar os caras fazer o gol? Seu animal. Porra, é revoltante, irmão. Esses últimos jogos do Vasco foi assistir e, assim, passar raiva. Foi tudo jogo pra passar raiva. Olha esse cruzamento do Puma no primeiro tempo. E aí esse gol do Vasco que foi bem anulado, tava impedido de fato ali o Paê na hora que ele recebe o passe. Até conseguir fazer a jogada pro Adson. Mas se teve algo positivo aí, foi uma boa partida do Paê. Conseguiu participar bem do jogo, voltando a pegar ritmo de jogo. Mas é difícil você conseguir ser produtivo e jogar bem em um time que também não ajuda, né? Um time bagunçado, desorganizado. E o Adson também estava tentando demais. O Adson é um dos jogadores do Vasco em 2024 que mais buscam tentar resolver uma partida, que mais buscam ser diferente. O Adson é bom jogador, ajuda demais, colabora demais com o time. Esse lance aí, o Souza salva o gol. Souza completamente fora de ritmo de jogo e com o time desorganizado fica mais complicado ainda. Mas esse lance a gente pode dizer que foi um gol dele, porque o Bragantino ia fazer o gol se ele não desse toque na bola. E ele tem que ter culhão para chegar nessa bola e botar o pé. Vocês vê o Vasco só jogando pelo lado direito no primeiro tempo. O Paê caía na direita, o Adson na direita, o Souza, o Hugo Moura, todo mundo era só na direita. E o Léo dessa cabeçadinha, né, fraquinha, no meio do gol. Ah, pelo amor de Deus, cara. Sério, a minha paciência com o Léo já acabou, ó, faz muito tempo. É insuportável ver o Léo jogando no time do Vasco. Eu espero que tenha sido a última vez. Pedrinho, age no mercado. A torcida apoia o Pedrinho pra caramba. Eu sei que não tem dinheiro, mas porra, sei lá, promete pro cara, ó, quando virar SAF de novo eu te pago. Mas não dá, velho, não dá. Vai comprometer ainda muito o time do Vasco. E aí no segundo tempo o Vasco muda de postura. Sim, impressionante, né? O Vasco faz um gol rapidamente com o GB, 2 centroavantes ali dentro da área. E a mudança de postura no início do segundo tempo foi impressionante. Por quê? Por que o Vasco não jogou assim o jogo todo? Com vontade, com raça, com dedicação, com organização. O time sem medo. O Vasco jogou o primeiro tempo com o rabinho entre as pernas contra o Poçante Bragantino. Contra o mistão também do Bragantino. Tudo bem que era um mistão ali do Vasco. Mas, pô, tu não pode, jogando dentro de casa, tu tem que começar todo o jogo forte, pressionando o adversário. Fazendo ele saber que você é o dono da casa. E aí o Vasco tem essa bola que vai na trave. Do La Quintana. E aí o gol da virada do Vasco. Adson. Boa jogada do Vasco. Boa jogada, boa triangulação. O Puma dá a bola no Verratti que escora pro gol do Adson. Boa triangulação do Vasco.
E aí ele vai substituir. Vai começar a fazer as substituições, o time piora, né? Essa é a grande verdade. Sai o Paê do time, sai o GB, o time piora. Sai o Gumora, o time vai piorando. Cara, o Vasco teve a chance de matar o jogo, né? Uma grande jogada do Adson, ele serve o Puma pega bem na bola, mas ela vai um pouco alto e passa lambendo a trave. Se sai o gol aí, o Vasco matava o jogo. Por pouco não saiu o gol. E aí o Vasco começa a correr risco. Olha o Léo marcando, cara, olha o Léo. Tipo assim, é absurdo, é um absurdo você ter o Léo na zaga. Será que não tem um na base melhor, mais corajoso? Não é possível, irmão. A zaga do Vasco com o Léo. O Maicon também janelar essas coisas. Esse lance aí o Léo até chega pra pressionar, mas estava impedido. Impedido que eu nem sei, né? Teria que traçar as linhas, mas uma boa defesa aí do Léo Jardim. Só que hoje o Vasco não conseguiu segurar o resultado, né? O Vasco foi entrando pra dentro da sua área, mas não era nem que o Bragantino fazia uma pressão em cima do Vasco, absurda, difícil de segurar não, cara. O Vasco realmente foi, sei lá o que aconteceu no final do jogo. O time tava até com clima bom depois de ter feito um bom segundo tempo. Teve essa chance aí com o Coutinho. Eu acho que ele tentou dominar ou fazer o gol de letra, ele não conseguiu. E querendo ou não, também faltou velocidade. Eu acho assim o David muito pesado para puxar contra-ataque. O Verratti a gente já sabe que não tem velocidade e o Adson tava cansado. Ele poderia ter colocado o Emerson Rodrigues. Em vez dele ter colocado o Zé Gabriel, ele poderia ter colocado o JP para segurar mais a bola no meio de campo, já que é um jogador que tem mais qualidade. E vocês vão ver a bizarrice do gol que o Vasco leva, porque os dois zagueiros estão dentro da área, os volantes estão posicionados e ninguém vai cortar a bola. Vai deixar o Elinho fazer o gol assim sozinho, livre, sem ser incomodado. É isso que me deixa mais pé da vida, irmão. Falta aí do Michael em cima do perninha do Lincoln. O jogador do Bragantino cabeceia sozinho, né, irmão? O Vasco ficou desatento na reta final do jogo. Desatento e custou os 3 pontos pra gente. E aí o lance do gol sozinho. Cara, o Zé Gabriel não acompanha. Olha só. O Zé Gabriel não acompanha. O Maicon tava aqui, beleza, marcando o centroavante. O Puma entra pra dentro da área. O Adson tenta recompor porque o Puma entra demais. E aí o Léo segurando aqui o outro jogador. Mas ninguém, cara, ninguém dentro da área sozinho. Praticamente na pequena área. O Leandrinho não marca, o Zé Gabriel não marca. Caralho, só no Vasco que acontece uma merda dessas. Só no Vasco. Ai, ai. E aí a gente leva o empate e fica 2-2. É esperar uma mudança de postura completa no próximo jogo do Vasco. Não só na Copa do Brasil. Eu espero que se ganhe... Claro, o Vasco tem que ganhar na Copa do Brasil. Tem que eliminar o Atlético Goianiense. Mas eu espero que o Vasco tenha uma mudança de postura no Campeonato Brasileiro. Que tem que vencer o próximo jogo contra o Fluminense no Newton Santos. É inegociável essa vitória do Vasco. Inegociável. Beleza? E é isso. Fui.